nosso podcast? Desperta mais para você que decidiu não parar quando ouviu um não. Aqui é o podcast com 120 testemunhos de mulheres que estão avançando. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Muito prazer e seja muito bem-vinda. Prazer, Estela. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou aqui com um propósito e chamado realmente. O Senhor, há 2 anos atrás, me falou: não fecha a boca, abre a boca para falar do teu testemunho, falar do que você passou. E assim, eu tô aqui, gente, pra gente bater um papo e dizer como é que foi foi a minha vida, até a minha trajetória até hoje. Que delícia! E é isso que a gente quer. A gente quer ouvir testemunhos de mulheres, porque a gente tem que abrir a boca, né, Cá, pra gente poder edificar outras vidas. E a gente espera que a história da Estela toque o coração de vocês, porque com certeza é para edificar a vida de alguém que tá aí do outro lado. E é esse o nosso intuito aqui, não é, Cá? É isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem esse momento que a gente já começou a aproveitar aqui e vai ser uma conversa. Não sei se vocês perceberam, estamos todas aqui de pijama, estamos despertando assim como vocês, porque despertar mais, cada vez um novo mergulho, um novo entendimento, um novo aprendizado em Cristo, e é aquilo que a gente quer que vocês vivam também. Não vai acabar nunca, gente. Então assim, chegou a hora de despertar e viver o extraordinário em Deus. E aí, Estela, eu já tenho uma primeira pergunta para você. Vamos lá, Mi. Olhando até para a sua história, a gente tem até ficha de pau. O negócio aqui tá... Presta atenção. Olhando para a sua história, você acredita que as pessoas imaginariam uma transformação na sua vida? Porque acho que esse é um primeiro ponto, né? O quanto as pessoas falam sobre você e o quanto você dá ouvidos para o externo e não retorna para você mesmo. Então, você imagina que as pessoas acreditariam quando te vissem hoje e te viram lá atrás? Não, porque a Estela do passado era uma Estela rancorosa, era uma Estela triste. Era muito diferente? Muito diferente. Era. Uma Estela que se sentia totalmente frustrada com muitas coisas, frustrada com situações que passavam. Na família não, porque eu sempre fui muito feliz com meu esposo. Nós somos casados há 35 anos. Ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele. Então, assim, temos 2 filhos maravilhosos. Não tenho netos ainda, mas está preparando. Vai chegar lá. Mas nós vivíamos num lugar que este lugar nos aprisionava. Mas isso foi mais ou menos quanto tempo atrás, assim, Estela? É uma coisa recente? Eu tenho 54 anos. Uhum. Eu vivi nesse lugar por 50 anos. Porque eu nasci lá. Uau, olha que interessante. Uau. Você que tá nessa fase dos 50 e acha que não tem mais solução. Tem solução, né, Estela? Tem. Me conta um pouquinho dessa sua jornada, assim, o que aconteceu nesse seu processo de despertar de 4 anos pra cá? Esse processo de despertar é porque, assim, antes, quando eu estava lá, o Senhor já habitava em mim. Só que de uma forma mais restrita, quieta. Por quê? Porque eu não dava a voz a Ele. Sim. Quando eu não dou a voz a Ele, Ele não desperta em você. A gente tem que estar com o coração disponível e aberto para poder receber. Total. Senão a gente não consegue fluir naquilo que Deus está querendo derramar na nossa vida. Total. E eu vivia num lugar, minha família, meus filhos, eles foram criados lá. Eu casei lá, nesse lugar. E assim, quando minha você diz toda, lá, o que é o lá? Uma outra igreja. Era uma outra igreja. Eu nasci lá, minha família toda é de lá. Tá. A família toda é de lá. E segue a mesma linha de hoje em dia? Como é que era? Era a mesma linha? Tá. E assim, o Senhor me despertou a vontade do propósito que Ele tem para mim há 2 anos atrás. Porque eu estava lá naquele lugar e lá dentro da igreja o Senhor falou: chega de estar lá. Chega de estar lá. Eu tenho um novo ciclo para você e você vem comigo. Isso é muito legal você trazer, né, Estela? Porque
às vezes você acha que precisa cumprir uma série de regras, né? E se torna uma pessoa religiosa. E aí Exato. você não vive aquilo Você que não vive você com Cristo. o que você veio para viver. Então, muitas vezes é importante que você olhe o lugar que você está inserido, o quanto você se sente confortável naquele lugar, porque o caos ele antecede a transformação. E acho que aconteceu isso, né? Gerou um caos dentro de você, é hora de mudança, foi quando você deu o próximo passo, certo? E assim, o mais bizarro é que eu falava assim: eu não vou para lugar nenhum, não vou fazer nada até que o Senhor me mova. Não. Até era o que eu ia te perguntar. Nesse processo, qual foi o seu maior desafio ou o seu maior medo com relação ao que as pessoas iam falar, Sim. ao que o seu líder iria Sim, falar? sim. Existiu alguma coisa que te afligiu nesse momento ou foi uma transição tranquila e bem resolvida, assim? Assim, eu sempre fui uma mulher muito frustrada, como eu disse. Então eu tinha medo de dar os passos. Aham. Vivia sempre. Eu costumo falar que o marido e a mulher vivem sobre a mesma missão. Sim. Eu não sou submissa a ele, eu estou sobre a mesma missão que ele. Mas eu vivia por detrás dele, lá, naquele lugar. Você se sentia, de uma certa maneira, Acuada. inferiorizada ali. Era uma mulher triste, acuada. Mas sempre fui uma mulher proativa, ajudadora, sempre ajudei, auxiliadora, sempre, sabe? Mas o Senhor, Ele queria mais para mim. Aham. Sempre foi um mais. E você sentia isso? Sim, porque quando eu ajudava ou fazia alguma coisa, eu sentia que tinha algo mais para fazer, um passo mais que eu tinha que dar. Só que eu ficava ali, Presa na religiosidade. presa na religiosidade, porque eu fui criada naquele lugar e lá eles falavam que se você sair de lá, você está no inferno. Jura? Você está totalmente no inferno. Você acha que era tipo uma seita, alguma coisa assim? Era Exatamente. assim que você se sentia presa e eu não- ameaçada Eu de não alguma sabia forma? que era uma seita. Ah, você não sabia. Eu fui descobrir com quase 50 anos. Mesmo porque quando você cresce num lugar, aquilo cresce como certo pra você. Sim. E tem um processo até interessante isso que a gente está trazendo, né? Porque a gente está muito condicionado a nos tornar aquilo que os nossos pais nos falaram, Sim, exato. aquilo que o líder religioso Sim. nos trouxe. Qualquer papel de liderança que você é inserido, você acaba, obviamente, se tornando aquilo e não Sim. vivendo a sua essência. Então, que bom que você despertou. E a gente quer saber essa virada de chave, assim, quando você entendeu que não, isso aqui não faz parte da minha vida. Ou isso aqui não é legal. Eu fiz parte a partir do momento que meus filhos saíram de lá, porque eu tenho um filho e uma nora e tenho eu tenho 2 filhos, eles Aham. são casados, mas meu filho e minha nora, eles iam com a gente, então eles ainda estavam lá conosco. Só que eles saíram primeiro porque eles foram despertados primeiro. Ah, eles entenderam já. Mas por que antes. eles foram despertados? Porque eles abriram os olhos e viram que Cristo é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que a gente Tinha conhecimento. tem conhecimento. E lá a gente não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento da verdade. Então, quando eles começaram a descobrir isso, eles começaram a orar. E a Olha que oração demais. fez com que o Senhor abrisse meus olhos, porque o Senhor conhecia meu coração. Ele conhecia meu coração e o coração do meu esposo. Sim. Então, quando sai, eu vou até falar bem breve aqui o meu testemunho de imersão, vamos falar assim, Fala. como eu saí de lá. Meu filho falou assim, ele já tinha saído de lá já há meses. Sim. E ele falou assim, mãe, se permita, mãe. É difícil. E eu falei assim, filho, espera, o Senhor vai falar. O Senhor vai falar. Não é possível que eu vou sair de um lugar por 50 anos e eu vou ficar aqui. Como? Então vai ser verdade aquilo que eles falaram lá? Que eu vou estar no inferno? Como assim? Você identificou que era uma seita porque você via isso como, de repente, um castigo.
quando algo é feito diferente daquilo que eu estou te doutrinando, é considerado como castigo e você vai pagar por isso. É Sim. isso? Foi aí que Sim. você identificou que era uma Sim, seita? Sim, porque era taxado isso, era muito. E era falado abertamente. Abertamente. E eu era muito participativa, eu fazia várias coisas lá, sabe? Eu era muito participativa lá. E eu dentro. imagino como deve ter sido difícil, né, Cá? Porque você imagina, ela foi para lá, cresceu nesse lugar, então vem de um lugar de confiança de que os pais dela confiavam naquele lugar e de que aquilo era certo, porque você vai no exemplo dos seus pais e acreditando na sabedoria deles de que está te colocando no melhor lugar possível, Sim, não sim, é? porque é o crescimento, é o Você lugar que cresceu você lá está. dentro. Então, para você quebrar esse paradigma de que você pode confiar, meus pais têm o melhor para mim, então é uma coisa de outras gerações Então, é que vem. A minha opinião é que é realmente isso, assim, você só conhece quem seu pai é verdadeiramente quando você vai pro secreto, a sua fonte, quem te criou? Foi Cristo. Então quem que eu vou ouvir? Quem me criou, a minha fonte, é o peixe dentro da água, é a árvore na terra, e aí você cria o triplex aqui na sua cabeça, fala, meu Deus, e agora? E quem vai te tirar isso? É quem te criou, é maravilhoso, assim, já era escolhida, né? E como você se sentiu quando você se viu liberta, assim? Então, quando meu filho falou, né, no domingo anterior, no dia anterior do domingo, era até domingo de ceia, ele falou assim pra mim, mãe, se permita, por favor. Ele já frequentava outra. Se permita, aonde nós estamos hoje. Tá. Se permita, por favor, por favor. Falei, tá bom, filho, o senhor vai falar. Aí naquele domingo de manhã eu acordei muito cedo e eu falei, Senhor, por favor, Senhor, eu que estou te pedindo agora, me fala qual a direção que eu vou tomar. Porque até então eu já falei que eu não volto mais lá. E o senhor sabe que eu não vou voltar mais lá. Ah, você já tinha tomado a decisão. Eu e minha família não vamos mais voltar para lá. E eu estava, sim. Aí eu falei assim, tá bom. Fui lá, peguei minha Bíblia, sentei, lugar de secreto. E o Senhor falou assim, até então não tinha intimidade com o Espírito Santo ainda, porque lá não era ensinado sobre isso. Sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já te incomodava. Já atuava porque eu várias vezes chorei naquele lugar falando, Senhor, por que o Senhor não é visto aqui? Por que o Senhor não é falado aqui? E aí abri o Salmo 71. O Senhor pediu para mim abrir o Salmo 71. Salmo 71 é uma referência do meu nascimento. Eu nasci em 71. Maravilhoso. Olha como são as coisas. Deus já começa a falar nos detalhes. No Salmo 71 fala sobre liberdade, seja livre. Eu falei, tá bom, Senhor, eu já entendi. Preciso me movimentar, preciso ir. Eu vou permitir, então. Vou abrir para conhecer coisas novas. E aí eu fui aonde meu filho vai. Cheguei lá, tinha uma pessoa na plaquinha. Falou assim para mim, você é a pessoa mais improvável de estar aqui. Ai, e aquilo já tocou. Só que naquele dia, a minha família toda, minhas irmãs, minhas sobrinhas, elas já frequentavam essa igreja. E nós sentamos numa fileira inteira, só da minha família. E elas ficaram olhando para mim, por quê? Porque eu era a pessoa mais improvável de estar ali. E eu falava, não vou para lugar nenhum, não vou aceitar lugar nenhum. E a gente entende o quanto o Senhor é paciente conosco, né? Quanto Ele nos ama. E Ele aí, não desiste. Cheguei lá. Qual foi o primeiro louvor que foi cantado? Qual? Eu sou livre. Ai, que diva! Tudo estava preparado para te receber. Né? Tudo. E desde então, eu falei, tá bom, Senhor, é aqui que eu vou ficar? É aqui que eu vou ficar. É nessa estação que eu vou ficar? Eu vou ficar então. O Senhor tem tratado eu e meu marido de uma forma tão urgente, que a gente, em 2 anos, lá eu já era batizada, mas não era batizada na imersão, como é o fato, como você tem que fazer. Era por aspersão. Então eu falei assim, então vamos fazer tudo, é tudo. O Senhor falou tudo, é tudo. Então nos batizamos, sim, entramos nas águas. A família toda. Vibrou, gente. A família toda entrou nas águas. Uma sensação assim,
de fato, eu sou livre. Eu sou livre para viver esse amor, para transbordar. É demais. E aí, depois disso, o Senhor falou assim, agora você vai viver na urgência minha. Por quê? Porque você viveu 50 anos naquele lugar. E agora eu vou te usar de uma outra forma. Agora não vai ser a religiosidade, agora vai ser a pura essência. Nossa. Aleluia! Tem um cafezinho. Que é uma coisa que a gente precisa quebrar, né? A questão da religiosidade. Por essência. Por essência. É exatamente que isso. É o viver a Cristo. Que é ter o estilo de vida cristão, não é? Porque é uma questão de você viver nesse estilo de vida, porque não é uma coisa pontual. É um estilo de você viver todas as áreas da vida. A nossa vida, tanto minha como a do meu esposo, nunca foi assim de coisas... Nós vivíamos no mundo. Sim. Mesmo estando lá naquela igreja, vivíamos mais no mundo do que agora. É um pezinho aqui e o outro ali, né? Sim. E tem algo muito importante assim que eu internalizei, que é o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. E é isso, a verdade está na Bíblia, mas como é que a gente lê a Bíblia trazendo para os dias atuais, né? Já foi consumado, Jesus já fez, então como é que eu enxergo a graça desse novo tempo? Isso é liberdade. O Espírito Santo estava incomodando aqui, que delícia que é ouvir outras histórias, né? Que delícia que é ouvir a história de alguém que percebeu, despertou que estava preso na religiosidade e decidiu assumir quem de fato ela nasceu para ser. E aí, Stella, aonde você percebe isso? Onde você percebe que a liberdade te trouxe esse vigor da vida? O que é? Me dá um exemplo do que você vive hoje, que talvez seria proibido lá atrás e que hoje você vive na plenitude. Liberdade, alegria. Você deixou de ser aquela pessoa amarga? Mudou a sua essência? Com certeza. Eu falo que agora eu não sou mais eu. Ele vive em mim. Você sente isso, a essência literalmente dele. Ele vive em mim, porque eu vivo mesmo pela direção. Porque em 2 anos, a urgência que o Senhor fez, Ele tem feito. Poxa, eu não imaginaria estar aqui nunca. Mas o Senhor me deu uma palavra. E as pessoas... fico pela palavra que Ele me deu. E as pessoas não devem entender quando te veem, devem falar, mas a Stella deve gerar uma certa estranheza da Stella antiga para a nova Stella que renasceu. E gera muita dúvida. Gera, as pessoas te perguntam. Eles falam, mas você... Você vai falar, você está falando no GC, você está ministrando com mulheres, você... Jura? Porque eu acho que tem muito ainda aquele estereótipo, né, daquele crente, porque na verdade o crente é aquele que crê em Jesus Cristo, daquele crente padrão e com a Bíblia embaixo do braço, talvez com o coque, com a saia, e talvez as pessoas te olhando e falando, gente, a Stella, aquela, que nem um dia eu estava saindo de casa, encontrei com um vizinho e não sei o que surgiu de conversa e ele falou assim, mas você é crente? Não tem cara. E aí você questiona, né? Mas quem disse que tem que ter cara? A gente tem essa essência e Deus acho que só aprimora, não é, Cá? E Ele vai polindo a gente, Ele vai trazendo essa alegria, que a alegria é nele. Eu acho que assim, quando que você percebe que você é crente? Quando você não se importa mais com o barulho externo. Quando alguém te para no corredor e fala, mas você é crente? Antes isso te incomodaria. Você não se importa mais. Tem um outro ponto que eu consigo avaliar, é quando você começa a gerar os frutos. Então, eu vou até fazer um desafio aqui, Stella, para você olhar para sua câmera ali e dizer pelo menos 2 frutos que você enxerga depois da sua liberdade. Que você é da essência. Fala assim, olha, eu me sinto livre e hoje eu consigo enxergar que eu gerei esse fruto, ou com a minha família, ou com os meus filhos, ou no meu casamento, o que a liberdade trouxe a seu favor. Olha lá. A liberdade da minha família, a liberdade, o propósito, o amor de Cristo, a vivência, o caminho, o andar com Cristo agora é muito mais importante do que antes. Antes era só
era um momento, mas não, agora sim, agora é a verdade, agora é a palavra em nós. Então, eu sou muito grata por tudo que o Senhor tem feito, muito grata por tudo que Ele tem proporcionado na nossa vida, e os frutos que eu tenho colhido sobre isso são sobre a obediência, é o obedecer. Com amor, né, eu acho. Obedecer. Obedecer. E não é um peso. Os frutos são sobre obedecer, porque você vê pessoas sendo impactadas com aquilo que você fala, que é claro que não é você, é Cristo usando, Sim, né? Porque somos só instrumentos aqui, mas pessoas sendo geradas, impactadas, transformadas, libertadas, curadas. é isso. É até uma pergunta que eu ia te fazer. Que conselho você daria para alguém que se sente preso em regras, em religiosidade, nessas situações que aprisionam por medo de Deus? Porque muita gente enxerga Deus como algo punitivo e que vai ter consequências. O que você poderia dizer para essas mulheres que se encontram nesse lugar? Qual é o conselho que você daria para elas? Porque eu entendo que foi muito difícil para você passar essa barreira do medo. Foi. E hoje ver que não existe esse dedo de acusação sobre você, né? É realmente se transformar de dentro para fora. É você buscar a sua essência, buscar trazer para a realidade aquilo que você está realmente vivendo, ser aquilo que você está vivendo. Você nasceu para ser. Nasci para ser. E assim, tem mulheres que estão muito aprisionadas não só na religiosidade, em muitas outras coisas. Sim. No casamento, às vezes até com filhos, com família em geral, um trabalho, na igreja. Então, a gente tem que entender que não somos nós. Nós somos gerados desde o ventre da nossa mãe. O Senhor já nos olhou, o Senhor já nos projetou. Só que tem muitos momentos na nossa vida que a nossa vida daqui da terra, ela é muito gerada em coisas, você pode perceber, só em reclamação, só em frustração. E é isso que o inimigo quer. Ele quer te ver frustrada, ele quer te ver triste, ele quer te ver amargurada. E é nisso que é o alimento dele. É isso. Ele vai trabalhar com isso. Mas a partir do momento que você fala, Senhor, me liberta, ele te liberta. E ele é todo poderoso. Ele te liberta. Com sangue puro, ele te liberta. E ele te traz a realidade. Só que muitas vezes ele pode te forjar. Você fala assim, não, é o inimigo que está trabalhando, fazendo... Não, é o Senhor que está te ensinando. Isso. Filha, volta para trás. Porque da forma como que eu vou te explicar, é da forma certa. É isso, é o caminho certo. E você não vai ter mais problemas com isso. Maravilhosa. E olha que interessante. Até para você que está nos assistindo, existe um começo dessa libertação, né? De entender quem você é. Se somos imagem e semelhança de Deus, que possamos nos conhecer, porque Ele habita dentro de nós, na nossa essência. Então a gente tem um propósito aqui de 7 dias. Se você se conectou com essa mensagem, clica nesse link que a gente deixou aqui para vocês e viva este secreto com Deus. Não é ninguém que está dizendo, não é ninguém que está te orientando, que seja você e Deus, porque nós sabemos que coisas grandes você vai viver nele. A graça já foi derramada. É a partir do seu sim. Estou aqui para ser transformada e transformar outras vidas. Uma mulher transformada transforma a sua casa, a sua empresa, transforma tudo ao seu redor. E se o Criador habita dentro de nós, nós temos a capacidade de mudar a realidade. Então, seja livre e venha participar com a gente desse propósito de 7 dias. Amém. É isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Cá? A gente agradece a Estela. Muito obrigada, Estela. A gente sabe que testemunhos a gente tem que abrir a boca para falar, porque o testemunho edifica o corpo da igreja, que sou eu, você e você. Espero que tenha tocado o coração de vocês aí. E
sabe? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Olha só, ela ficou 50 anos num lugar que talvez não deveria ter ficado tanto tempo, mas Deus chama, o Espírito Santo incomoda, E ele faz, restitui. extermina, e ele restitui. Restitui, que você não viveu Exato. em 50 anos, você vai viver em 2, em 3, Ele redime em 4. o tempo. É isso. E a gente não podia finalizar o episódio de hoje, gente, sem falar pra vocês de onde são esses pijamas maravilhosos. Que delícia! Bem, Tati, muito obrigada. O link está aqui nessa legenda para que você também consiga aproveitar os descontos que a Bem Tati preparou para você. Tem pijamas de todos os estilos, deliciosos. E a gente tem mais um patrocinador, não temos? Olha aqui, ó. Coisa linda! Olha os nossos acessórios. É da Mel Monteiro, gente. Ela tem uma coisa mais linda que a outra. Segue lá a página dela do Instagram que vocês vão adorar. O que mais, Cá? Vamos partir para o encerramento? Vamos. Sabe o que eu queria perguntar? Stella, tem algum versículo que tenha marcado a sua trajetória, que tenha falado com você de forma especial? Aquele que toca o teu coração. Tem algum para você contar pra gente? É o Salmo 71. Salmo 70. Foi ele que me trouxe. Né? Ah, é? Que você falou que é do ano que você nasceu. Foi ele que me trouxe para Jesus. Vamos ler. Vamos ler o Salmo 71. Ô, produção. Vamos esperar aqui, ó. Gente, Ela conhece estou mesmo. sem óculos. Não, olha, só pelo que tá marcado na Bíblia dela, ela lê de fato a Bíblia. Pra Olha, consumir. em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva. Amém! Que maravilhoso saber que tem salvação. É, Você não precisa se sentir um prisioneiro. E aí, gente, olha, a gente vai finalizar com muito amor no nosso coração. Antes da gente finalizar, a gente vai apresentar para vocês a Number One, a nossa cantora. Escolhe uma música aí pra gente fazer o nosso encerramento do podcast em homenagem a você. Porque você é livre. Do Fernandinho. Qual? É esse louvor que fala, eu sou livre. Do Eu Sou Livre. Então, gente, contempla aí junto com a gente. Eu sou livre pra vocês. Canta com a gente. Number One, eu sou livre. Muito obrigada, Estela. Um grande beijo. Despertadas. Até o próximo Até o episódio. próximo. Até a semana que vem. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.